A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, igreja, que privilégio, que honra poder estar aqui compartilhando algo do coração do nosso Deus com vocês. Antes de mais nada, eu queria convidar a igreja para ficar de pé, para a gente orar por esse momento, que é um momento muito especial, muito importante, porque eu creio que o Senhor vai falar ao coração de cada um de vocês que estão aqui. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pelo livre acesso a Ti nesta noite, Pai. E nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor seja, ó Pai querido, o centro, Pai, de todas as coisas, Senhor, em todo o tempo, Pai. Pai querido, revela a nós aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Leva nossas mentes, corações, Senhor Jesus, cativos a Ti, Pai. Para que nenhuma resistência, Senhor Jesus, possa vir sobre nós, possa vir sobre a Tua igreja, Pai, mas que todos nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, Pai, que é potente, é poderosa, Senhor Jesus, e rompe toda a resistência das trevas. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Quero pedir para os irmãos colocarem aí para mim a palavra, Mateus 16, a partir do versículo 13, por favor. A linguagem da Bíblia que eu estou usando é a NVI. Amém. Quem tiver com a sua Bíblia, abra, por favor. Vamos acompanhar a leitura juntos. Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, ainda outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Nós vamos ler até aqui e depois nós vamos dar continuidade. Esse texto, meus irmãos, ele mostra para a gente o momento que Jesus começa a se revelar para os seus discípulos. De fato, começa a revelar o motivo pelo qual ele estava nessa terra. Depois de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, em que os discípulos caminhavam com Jesus. Eles já haviam caminhado com ele, já haviam experimentado algumas das maravilhas dos ensinamentos de Jesus. Mas eles ainda não tinham clareza. Quem era de fato Jesus? O que ele estava aqui? Qual era o propósito daquele homem nessa terra? Mas nesse dia, Jesus começa a se revelar para aquele povo. Eu queria abrir um parênteses aqui nesse momento. Aqui nós podemos ver claramente que é possível andar com Jesus. É possível vir aos cultos todos os domingos. É possível assistir às palavras pela internet. É possível vivenciar milagres sem conhecer a totalidade de Jesus, sem conhecer a totalidade de Deus para as nossas vidas. Esses discípulos, eles são a prova viva disso. Eles caminharam com Jesus durante 1 ano e meio, aproximadamente 2 anos, mas eles ainda não tinham a revelação de Deus sobre aquele homem. Então é possível. Vocês me entendem? E é sobre isso que eu quero falar hoje. É tempo de viver a totalidade de Deus para as nossas vidas. Então, coloque agora o seu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar. Amém? Como eu disse, Jesus estava ali caminhando com aquele povo, né? Ele tinha os ensinamentos. Os discípulos, eles sabiam que ele tinha algo diferente, ele carregava algo diferente, né? Não tinha como ele ser uma pessoa comum. Porém, eles também já ouviam, né, sobre Elias, sobre Jeremias, já tinham ouvido sobre João Batista. Então, Jesus poderia ser apenas mais um dos profetas, certo? Mas não era isso. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que o Senhor me trouxe, né, enquanto eu estava lendo essa palavra, estava estudando, e o Senhor veio me trazendo algumas revelações. Uma comparação. Nós que usamos óculos,
Quando a gente está sem os óculos, a imagem fica um pouco embaçada. Apesar da gente saber que ali na frente, por exemplo, eu sei que ali tem uma escada. Eu sei que ali tem aquela escada, mas eu estou vendo ela nesse momento muito embaçada. Eu não sei até que ponto aquela escada pode me levar. Eu não sei se ela vai só até o terceiro andar, até o segundo, ou se ela me leva até o topo. Eu não consigo enxergar, mas eu sei que ali tem uma escada. Mas quando eu coloco os óculos, eu consigo ter clareza até onde ela me leva. Eu consigo entender aquilo que os meus olhos até então estavam vislumbrando. E é isso que os discípulos começaram a enxergar a partir desse momento. Jesus perguntou para eles: quem o povo diz ser o Filho do Homem? A maioria dos discípulos naquele momento, disse. Alguns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Eles começaram a replicar até aquele momento o que eles conheciam. Porque era aquele nível que eles tinham em Deus, entende? Era só até ali que eles podiam ir. Eles não conseguiam ir mais. Então eles começaram a replicar a opinião pública. Aquilo que eles ouviram do pai, da mãe, o testemunho de fulano, ciclano, porque até aquilo era aquilo que eles conheciam. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aqui? Nesta noite, eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, que a partir desse momento, nenhum de vocês vão viver sequer mais um dia da vida de vocês com parcialidade em Deus. Vocês vão viver a totalidade de Deus para a vida de vocês. A partir de hoje, tudo que vocês já viveram até aqui não representa 1% daquilo que Deus tem para vocês a partir de agora. Amém? Vocês recebem essa palavra? Porque é isso que Deus tem para nós, é totalidade. Deus não quer viver com a gente de forma parcial. Mas para que a gente viva a totalidade de Deus, é preciso permitir algumas coisas. Nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida é propósito dele. Então, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer, a forma que ele vai agir. Amém? Não cabe a nós querer entender. E eu sei que é muito difícil. Eu sei. Eu seria hipócrita de dizer que é fácil. Eu seria totalmente leviana de chegar aqui e falar para vocês: é muito fácil falar para Deus: vai, Senhor, faz o que você tem que fazer, porque eu quero viver a totalidade com você. Não é nada fácil. E Jesus, voltando aqui para a palavra, ele poderia ter deixado por aquilo, quando eles disseram: alguns dizem ser João Batista, Elias, Jeremias. Ele podia ter parado ali, mas ele não queria aquilo. Jesus, ele queria se revelar na totalidade, porque a partir daquele momento, grandes coisas aconteceriam. Grandes coisas seriam reveladas. E aí Jesus pergunta novamente: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês ouviram que alguns dizem isso, aquilo outro. Mas a pergunta que eu te faço agora é: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: e se Jesus hoje estivesse aqui frente a frente com você e falasse assim: quem eu sou na sua vida? Quem eu represento para você? Sem o que você ouviu, mas quem eu sou na sua vida? Mãe, eu conheço Jesus do YouTube. Eu assisto várias pregações. Eu estou sempre assistindo. Conheço todas. Mas eu conheço Jesus porque a vida da pastora Lidiane, ela é um testemunho de quem Jesus é. Olha que mulher usada. Olha quantos testemunhos ela gera. Eu conheço esse Jesus. Não, eu conheço Jesus porque quando eu vou aos cultos, aquele louvor, glória, delícia. Eu me arrepio, é emocionante. É esse Jesus que eu conheço, mãe. Ei, não é esse o Jesus que eu tenho para falar para vocês agora.
E não é esse o Jesus que quer se revelar para a vida de cada um de vocês. Esse Jesus é um Jesus parcial. Na verdade, é um Jesus que vocês conhecem. Eu posso até dizer que nem é Jesus, né? É algo que vocês ouviram falar. São pessoas usadas? Sim, são pessoas usadas. São pessoas que têm testemunho? Sim, são pessoas que têm testemunho. Mas o que Deus tem para vocês vai muito além disso. O que Deus tem para cada um de nós vai além da parcialidade. E eu vou tornar a dizer, para até que vocês peguem isso. Deus é Deus de totalidade. E Ele deseja revelar a totalidade dEle para a sua vida. Deus, Ele não quer revelar a totalidade dEle só para o pastor Alcimar, para o pastor Lidiane, que são os pastores dessa igreja, não. Ele precisa. Não existe ninguém mais interessado em que nós vivamos os propósitos de Deus do que Ele mesmo. Ele é o maior interessado. Mas sabe o que acontece? Nós não entendemos isso. Nós atrasamos o processo. Porque nós limitamos Deus. Lá no céu, já está liberado. Já está liberada a palavra de Deus, o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Já está liberado. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. E Ele não erra, Ele não falha, mas nós atrasamos o processo. Porque nós não queremos deixar Deus ir até onde Ele precisa ir. Nós limitamos Ele, porque nós achamos que Ele é um Deus parcial. Nós temos medo. Mas voltando aqui para o texto. Jesus pergunta novamente: mas e vocês? Quem vocês dizem que sou? Até aqui, vocês caminharam aí comigo 1 ano e meio. Vocês me ouviram falar. Eu sei. Mas eu preciso ouvir da boca de vocês. Senta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Quem vocês dizem que eu sou? Todos ficaram calados. Mas ali tinha um homem improvável. É dos improváveis que Jesus gosta. É dos improváveis que Jesus gosta. Tinha um homem improvável, destemido, falava demais, afoito. Um improvável que talvez poucos de nós, se a gente fosse analisar a vida dele, né, o que ainda estava por vir, lendo aqui o Evangelho, eu, Mai, não escolheria Pedro para revelar a minha palavra. Se fosse eu, Deus, né? Deus, estou olhando ali na terra. Para quem eu vou me revelar nessa noite? Pedro. Sabe por quê? Eu, Mai, não me revelaria para ele? Porque a gente já conhece a história para frente, né? A gente sabe que mais ali na frente, um pouquinho à frente, Jesus vai precisar repreender Pedro. Jesus vai pôr o dedo na cara de Pedro e vai dizer: afasta-se de mim, Satanás. Mas antes disso, tinha uma história. Tinha uma raiz. Antes disso, antes de Deus escolher aquele improvável, que poucos de nós escolheria, ou que muitos de nós nos identificamos, amém? Eu super me identifico com Pedro, super. Improvável, afoita, nervosa, ansiosa, falo demais, e quero falar, quero resolver, e vamos resolver, eu só quero resolver. Quantos improváveis? Mas Deus gosta desses, tá? Se você se sente um improvável, eu quero te dizer, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, e aí quando Ele te pegar, deixa. Ele sabe o que Ele está fazendo. E foi assim que aconteceu com Pedro. Antes de Pedro ter a revelação do próprio Deus, que nós vamos ler daqui a pouco, a continuação desse versículo, antes de Deus se revelar a Pedro, teve uma história. Por que que Deus revelou aquele homem? Quando Jesus ainda caminhava ali, Pedro ainda não tinha conhecido ele frente a frente, ali
no capítulo 40, não, no capítulo 1 de João, versículo 40, a gente vai ter essa narrativa. André, irmão de Pedro, chega. Pedro, aquele que nós ouvimos falar, o profeta, porque eles conheciam ele como um profeta, o enviado de Deus, ele está ali. Vamos lá ver o que ele tem para fazer. Eu imagino Pedro, gente. Eita glória, o profeta vai falar comigo, é hoje que eu vou ter a revelação de Deus. Vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar comigo, vou saber o que Deus tem para falar comigo. Bora lá, eu quero ir. Mas quando Pedro chega diante de Jesus, cara a cara com ele, Jesus, ele coloca, naquele primeiro encontro, Jesus coloca o dedo na cara de Pedro e diz: ei, a partir de hoje, eu vou começar a mudar algumas coisas de lugar. A partir de hoje, eu vou mudar a sua identidade. A partir de hoje, eu mudo o seu nome, porque a sua história, ela não será mais a mesma. Sem perguntar. Jesus não perguntou para Pedro, não. Vem aqui, Pedro, deixa eu conversar um pouquinho com você. É porque lá na frente, daqui mais um tempo, eu tenho algumas coisas para fazer em você, através de você. Então, deixa eu te falar, eu precisava mudar o seu nome. Eu precisava mexer um pouquinho na sua história, porque eu tenho algumas coisas para fazer lá na frente. É porque lá na frente, você será o fundamento. Lá na frente, através da sua vida e daquilo que você vai fazer, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Mas não, Jesus não falou nada disso. Jesus não deu nenhum spoiler para Pedro, não. Jesus simplesmente chegou e falou assim: ei, a partir de agora, você não se chama mais Simão, e sim Pedro. Pronto, acabou, o assunto acabou ali. E Pedro, por amor a ele, decidiu simplesmente aceitar, simplesmente se calar. É isso, beleza, bora lá, vamos lá. Então, para que Deus se revelasse a Pedro, aqui, no capítulo 16 de Mateus, tinha uma raiz, e essa raiz foi a decisão de obedecer a Deus. A decisão de decidir caminhar com Jesus. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus vai chegar. Ele vai mudar muita coisa de lugar. E Ele não vai perguntar se você está satisfeito ou não. Ele vai mudar, Ele vai mexer na sua identidade. Ele vai mexer em gavetas que você não quer. Mas é preciso. E Ele não vai te perguntar, eu sinto muito te informar, porque Deus não vai te perguntar se isso é confortável para você. Sabe por quê? Porque é Ele quem sabe os planos dele para a sua vida. Não cabe a nós querer entender. Nós precisamos parar de querer viver um evangelho raso, um evangelho medíocre, sabendo que Deus tem totalidade. Meu Deus, até quando nós vamos procurar lutar contra Deus com a força dos nossos braços? E eu estou falando isso para vocês, como eu disse, não é porque eu acho que é fácil, porque foi fácil, não. Eu estou falando isso para vocês aqui com propriedade, porque eu vivi na pele. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês, mas para eu estar aqui hoje, falando desse Jesus, desse Deus de totalidade, foi preciso que eu deixasse Ele colocar o dedo na minha cara e falasse: a partir de hoje, eu mudo as coisas de lugar. A partir de hoje, a Mai, aquela, não. A partir de hoje, sou eu quem dito as regras. E você tem a decisão. Porque Deus não é um Deus intruso. Ele não vai chegar te obrigando. Nós temos sim o livre-arbítrio. E você tem a decisão de viver uma vida rasa
medíocre, sem fundamento, um evangelho de ouvir o testemunho de fulano, de ciclano, um evangelho onde os seus pais te contaram algumas coisas, ou viver o testemunho que eu quero colocar nos seus lábios. Ei, eu quero profetizar sobre a vida de vocês aqui nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Erabaçoi andarabás, Racantarabasoi andarabás, em nome de Jesus, vocês vão viver o testemunho de Deus pela boca de vocês. Deus vai mudar sim coisas de lugar. Deus vai mexer gavetas. Tem gente aqui nesta noite que Deus está mexendo, Deus está trabalhando, Deus está chacoalhando e você está lutando. Andarabaçoi, andarabás, serabaçoi, andaracantarabás. Aleluia. Tem gente aqui que ainda está brigando com Deus, está lutando com Deus. Não, Senhor, mas o Senhor pode só ir até aqui. Eu não quero que vá mais para frente. Até aqui vai. Ei, Deus quer colocar um testemunho nos seus lábios nos próximos dias. Deus quer se revelar para você nos próximos dias. E através de você, apesar de você, chacoalhar essa terra. Porque está chegando o tempo em que nós não teremos mais oportunidade, meus irmãos. Está chegando um tempo em que nós não poderemos mais abrir a nossa boca, como eu estou fazendo aqui agora. Está chegando um tempo em que nós não viveremos mais isso aqui. E a pergunta que Jesus te faz: quem eu sou para você? Quando já não tiver mais quem falar. Porque nós estamos chegando aos finalmente. Jesus está voltando. Nós já vemos lá fora, em outros países, em outros continentes, eles não podem mais falar de Jesus. Se uma pessoa pegar uma Bíblia como nós estamos pegando aqui agora, elas morrem. E aí quando chegar esse dia, que nós não tivermos mais acesso a isso, quem é Jesus para a sua vida? Como você viveu com Jesus até esse momento? Chega de lutar contra Deus. Chega. Deus chama esta igreja, este povo, para as profundezas do que Ele tem para nós. Narabaçoi andarabás. Nós precisamos parar de querer entender o que Deus está fazendo. É direito meu saber o que Deus está fazendo na minha vida, porque eu sou fraco, eu não consigo, sou improvável. Não, sabe por quê? Porque um pouquinho mais à frente aqui do capítulo 16, depois de Jesus se revelar aos discípulos, o que ele vai falar? No versículo 24: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A ordem foi essa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É preciso, é necessário negar. E Pedro, ele decidiu: Senhor, o Senhor quer mudar minha identidade? Beleza, bora lá, vamos. Eu só quero ir por amor. Porque do que vale, meus irmãos? Do que vale querer entender o que Deus está fazendo, querer mudar na rota de Deus, querer mudar a rota de Deus, querer viver conforme aquilo que a gente acha que está confortável para a gente, sem Deus? Não vale nada, absolutamente nada. É uma vida vazia, sem destino. Porque Deus tem para nós destino, autoridade, assim como Pedro. Assim como Pedro. Eu fico imaginando que constantemente Pedro lembrava, porque Pedro também era um homem, e como nós sabemos, era um homem com uma personalidade forte. E eu fico imaginando ele se lembrando, né, do passado, até aquele momento que ele era Simão ainda, como pescador, o nome que o pai dele tinha dado para ele, o que ele tinha vivido com os pais dele, a história que ele tinha vivido até aquele momento.
Eu fico imaginando que constantemente ele se lembrava. Mas ele decidiu deixar para trás. Ele era gente como a gente. A gente lembra sim do nosso passado. A gente sente saudade sim de algumas coisas que eram confortáveis, porque viver a vida com Deus não é fácil. Não é fácil. Então, assim como Pedro, nós temos essas lembranças do passado. Nós temos, remete a muita coisa. Então, eu fico imaginando que Pedro, com certeza, ficava lembrando constantemente. Mas ele decidiu seguir. Porque ele via que aquele homem tinha algo diferente. Que o que aquele homem podia fazer na história dele, iria além de todas as expectativas dele. E mais uma vez, eu pauso aqui para fazer a pergunta para vocês, que eu quero que vocês comecem a colocar isso na mente. E o meu desejo é que isso fique impregnado na mente de vocês durante toda essa semana, durante todo esse mês. Até quando você vai querer viver a parcialidade de Deus e não a totalidade? Sabendo que Ele é o maior interessado em ver as coisas dando certo na sua vida. Ele é o maior interessado. Gente, eu fico imaginando, se a gente pudesse parar e pensar não, e ver. Se Deus desse um spoilerzinho para a gente, né? Falasse assim, senta aqui agora. Lidiane, senta aqui. Daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, você vai viver isso, 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 isso. Mas antes, vai ser fácil não. Eu vou mudar algumas coisas, eu vou ter que dar uma apertadinha. Com certeza, quem aqui não diria assim para Deus? Porque com certeza os planos dele são maiores. A gente não tem nem que pôr isso em discussão. Nós sabemos que o que Deus tem para nós é infinitamente maior da nossa capacidade humana de imaginar o que Ele vai fazer. Eu me imagino, gente, quando eu paro para pensar, eu lembro, há 4 anos atrás, quando Deus me pediu algumas coisas que me custou muito, quando Deus começou a fazer algumas coisas que me doeram muito, se eu tivesse dito um não para Deus, hoje eu não viveria o que eu estou vivendo. Hoje eu não estaria aqui testemunhando esse Jesus para vocês, o Jesus que hoje eu posso falar que Ele colocou um testemunho nos meus lábios. Um Jesus que até 4 anos atrás, eu confesso, eu conhecia desde a minha infância, porque eu cresci na igreja, mas até 4 anos atrás, e eu falo isso sem vergonha nenhuma, pelo contrário, é para glorificar o nome de Jesus. Até 4 anos atrás, eu conheci esse Jesus pelo que eu ouvia falar, pelo testemunho da minha mãe, pelas bênçãos que eu vivi na igreja, né? Na minha infância, quem aqui é dessa época lembra, tinha aquelas cruzadas e os milagres, e gente levantando de cadeira de rodas, e eu conhecia esse Jesus, ou também conhecia o Jesus, vindo da assembleia, de quando o pastor falava, ou você vira crente ou você vai para o inferno, então eu tinha um medo também, né? É aquela coisa mais... Então eu também tinha medo. Esse era o Jesus que eu conhecia. O Jesus do medo de ir para o inferno. Então eu vou cumprir tabela, vou ficar ali certinha, sem pecar, né? Viver uma vida de santidade, porque eu não quero ir para o inferno. Eu creio que ninguém aqui quer. Então, era isso que eu vivia. E eu contava as histórias do que minha mãe me contava. Mas se alguém me perguntasse, e aí, o que você tem para contar? O que Jesus fez na sua vida? O máximo que eu falava é, Ele morreu por mim, me salvou, e eu vou para a glória. E amém. Às vezes, louvo, porque na época eu louvava na igreja, às vezes vou lá, louvo, cuidava dos adolescentes da igreja. Então, é isso que eu conheço de Jesus. Era isso, até 4 anos atrás. Até que um dia, Jesus, dentro do meu quarto, no secreto, começou a mexer em gavetas que eu não queria.
começou a mudar coisas que eu não queria. Eu estava morando em Pires do Rio, na casa dos meus pais, com os meus filhos, vivendo uma vida aparentemente confortável, uma vida tranquila, servindo na igreja, indo aos cultos, e estava ali de boa, sem pecado, tranquila. Até que um dia, algumas coisas começaram a apertar dentro do meu coração. E eu senti que aquilo ali não estava normal. E um dia dentro do meu quarto, o Senhor começou a falar comigo. Eu até me comparo, com Abraão. Sai da tua terra. Porque foi isso que Jesus falou para mim. Você vai sair daqui, dessa casinha que você está morando aqui com seus pais, desse confortinho que você está tendo aqui, dessa vidinha normal que você está tendo aqui, e você vai mudar. Você vai sair. E eu falei assim, Senhor, tem alguma coisa de errado. Que foi muito claro que Deus falou comigo. Eu estou te tirando daqui. E Ele não usou profeta, tá? Para falar comigo. Abra um parênteses aqui. Quando Deus quer se revelar a você, basta intimidade com Ele. Você não precisa de um profeta. Você não precisa ir atrás de revelação. Porque quando Deus quer falar, se você tem intimidade com Ele, Ele vai se revelar a você. Basta ter intimidade. Intimidade é igual acesso a Deus. Simples assim. Não tem, gente, não tem fórmula mágica, não tem coisa mirabolante do Evangelho. É intimidade, é relacionamento, nós temos livre acesso. Então, ali no meu quarto, Jesus começou a falar comigo. Só que a gente também é humano, A gente é humano. Eu questionei. Falei, não, peraí. Se isso não é da minha carne, do meu coração, o Senhor vai usar alguém para falar comigo. E foi assim, o Senhor vai usar alguém. Eu entendi, Senhor, mas eu ainda tenho dúvida. E aí uma irmã, e assim, não foi nem um profeta, gente, não foi nem algo mirabolante, como a gente às vezes acha que Deus tem que fazer. Deus é simples, Ele se revela na simplicidade, Ele vai cuidando, nos detalhes do nosso dia. Nós precisamos enxergar a beleza de Deus, os favores de Deus, os feitos de Deus, é nos detalhes, é na simplicidade. A gente não precisa de coisas mirabolantes, de eu sair aqui rodopiando e gritando, não precisa, é na simplicidade que Deus se revela. E aí, num café da tarde, uma irmã, que eu tinha pouca convivência com ela, era pouquíssima convivência, ela olhou para mim e falou assim, ô mãe, deixa eu te falar um negócio. Estou sentindo no meu coração, você me desculpa, porque a gente nem tem tanta intimidade para eu te falar aqui. Mas o que você ainda está fazendo aqui em Pires do Rio? O que você está fazendo aqui ainda? Me desculpa, o seu lugar não é aqui. Deus precisa te tirar daqui, para você viver o que Ele tem para a sua vida. Eu falei, oi? Oi, Jesus? Eu poderia ter falado, não, eu não quero. Por quê? Os meus filhos ainda estavam pequenos, eu não teria como levar eles naquele momento. Eu iria pela fé. E eu falei, peraí, Jesus, como que eu vou fazer? E eu poderia ter falado não. Eu estaria errada? Eu iria para o inferno por conta disso? Não. Eu iria continuar ali, tendo a minha vida com Deus, caminhando na igreja, morando na casa dos meus pais e vivendo uma vida parcial do que Deus tinha para mim. E aí, veio muito forte no meu coração. A partir de hoje, se você decidir dizer sim para mim, eu vou mudar a história da sua vida. E eu falei para o Senhor, quer saber? A partir de hoje eu digo sim, sem medo do que vai acontecer. E eu não falo mais não para Deus, em nenhum momento sequer da minha vida. E assim eu fiz. Eu me mudei para Goiânia, meus irmãos, sem saber onde morar. Eu fui. Aí eu tinha meu irmão que morava lá, e fui morar na casa dele, e procurar um apartamento. O dinheiro para o aluguel dos primeiros 3 meses, eu tinha. Mas eu não tinha um móvel, eu não tinha absolutamente
nada para mim entrar dentro daquele apartamento. Mas eu precisava de um lugar para ficar, né? E aí eu fui lá, achei um apartamento para morar, mudei para ele. E Deus não tinha me revelado nada, Ele só falou, vai. Mas eu já tinha, né, o spoiler por mim mesma, que não ia ser fácil. Gente, eu estava desempregada, sério, lá em Pires do Rio eu fazia marmita fit. Então eu não tinha um emprego fixo. Aí eu ia mudar para Goiânia, para um lugar onde eu conhecia só o meu irmão, não conhecia mais ninguém, com 3 meses de aluguel, que eu tinha garantido, que era um dinheiro que eu tinha guardado das marmitas, e sem nenhum móvel para colocar dentro daquele apartamento. Mas eu falei, não existe ninguém mais interessado de me ver bem, de me ver vivendo os propósitos dele para a minha vida do que o próprio Deus. Então, se essa é uma palavra dele, mesmo que doa, eu vou, porque lá na frente eu sei que ele vai fazer alguma coisa. E eu fui. Eu mudei para aquele apartamento, eu tinha mais R$400. Eu comprei na OLX um fogão usado e um puff de uma mesma pessoa. O cara estava desfazendo do apartamento e eu vi na OLX, comprei um fogão de 4 bocas usado e um puff laranja. E fui para dentro de um apartamento. Mas Deus ainda foi cuidadoso comigo. Porque eu falei para Deus, Senhor, quando eu mudar para Goiânia, eu queria tanto, eu amo vista, eu amo pôr do sol, eu amo nascer do sol. Senhor, eu queria tanto um apartamento que pelo menos tivesse uma vista legal para eu fazer as minhas orações de manhã. E aí tinha a vista, era perfeita, a vista do meu apartamento, né? Eu acordava, vendo o sol nascer, fazia as minhas devocionais, Deus cuidou, Ele cuida dos detalhes, porque Ele é Pai. E eu entrei dentro daquele apartamento, resumindo aqui. Uma semana depois, eu ganhei uma cama da minha prima. Em menos de um ano, o meu apartamento estava todo mobiliado. O Senhor foi cuidando de cada detalhe. Em menos de um ano, eu estava no emprego dos meus sonhos. Depois de 10 anos fora do mercado de trabalho, gente. Tinha 10 anos que eu não trabalhava no mercado tradicional. Deus me colocou numa multinacional. Me honrou dentro daquele lugar. Mobiliou meu apartamento. Mas esse não era o propósito de Deus. Por que Deus me levou para Goiânia? Porque o propósito dele não era esse. Pouco tempo em Goiânia, creio que 4, 5 meses que eu estava em Goiânia, Deus me levou aí a um culto da Family. Porque eu já tinha ouvido falar sobre a Family. Isso lá em 2021, comecinho de 2021. Eu mudei para Goiânia em setembro de 2020. E em 2021, comecinho do ano, eu comecei a ir na Family. O propósito do Senhor estava ali. Mas eu cheguei e falei assim, beleza, o Senhor me tirou de Pires do Rio, da igreja, agora vamos descansar. Eu não conheço ninguém, aquela igreja gigante, eu não conhecia ninguém. Gente, ninguém. Eu não conhecia uma alma viva dentro daquela igreja. Eu cheguei, sentei no último banco no primeiro culto. Aí no segundo culto eu sentei um pouco mais na frente. Aí fui em um culto do Style. E ali Deus começou a fazer a obra. O testemunho é um pouco grande. Mas eu disse sim para o Senhor. E o Senhor hoje me trouxe até aqui. Em um momento oportuno, eu vou contar para vocês o que eu vivi com o Senhor. Então, voltando aqui para a palavra, quando Pedro decide dizer o sim para o Senhor, assim como eu lá atrás disse, sem saber o que Deus tinha para fazer, quando ele mudou o nome de Pedro, que ele falou, a partir de hoje eu mudo a sua identidade, Pedro não questionou. Pedro não questionou, ele simplesmente foi. E aí, quando Jesus pergunta para aqueles discípulos, mas e eu, para vocês, quem eu sou? Todos ficaram calados. Mas Pedro disse, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a palavra nos diz que foi o próprio Deus que revelou a Pedro. Pedro teve a revelação do próprio Deus, porque lá atrás,
Pedro decidiu caminhar com Cristo. Pedro decidiu viver a identidade que Cristo tinha para ele. Pedro decidiu fazer tudo o que Jesus propunha para ele, se desligar do passado, se desligar das histórias que ficaram para o passado, daquilo que ainda aprisionava ele, para caminhar com Cristo. Então, naquele momento, Deus, ele não se revelou para A, B ou C, para os outros discípulos. Ele se revelou para aquele que parecia ser o improvável. Pela decisão de Pedro, deixar Deus assumir o controle da vida dele, mudar a identidade dele. Então, quando Jesus fala para Pedro, agora ele está pronto. Deus revelou, ele sabe quem eu sou, ele já sabe quem eu sou, então ele está pronto. Agora eu vou começar a revelar a minha totalidade para ele. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós têm esse desejo de viver, né? Às vezes a gente fala assim, nossa Deus, mas por que tal irmão é tão usado? Por que tal irmão fala tão bem? Por que a irmã lá tem as revelações do céu para abençoar a vida dos irmãos com a palavra? Por que não eu? Aí eu te pergunto, mas você já deixou Deus fazer algo? Você já foi para a intimidade com Deus? Você já decidiu viver Deus na totalidade e não na parcialidade? Porque, como eu disse, quem atrasa o processo de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não existe ninguém mais interessado de ver vocês fluindo, levando, falando, profetizando, ganhando esse mundo lá fora para Jesus do que o próprio Deus. Ele criou cada um de nós para que a glória dele resplandecesse em nós e através de nós. Então não adianta questionar Deus, por quê? Você decide assim como Pedro, deixar Jesus chegar e mudar. Chega de querer lutar com Deus, vocês vão perder, mas vai perder feio, porque além de não viver a totalidade de Deus para a sua vida, você vai viver uma vida vazia. Eu sinto muito dizer isso para vocês, porque uma vida sem a vontade de Deus para nós, uma vida sem estar no centro da vontade de Deus, é uma vida de muitos conflitos. É uma vida de muitos conflitos, porque a gente não entende. Por que eu estou passando por isso? Mas Deus me abandonou. Não foi você que abandonou Deus, não. Não foi você que deixou de orar, não. Não foi você que colocou um limite até onde Deus podia ir. Não foi não. Aí Deus é o culpado. Quantas vezes nós somos tão hipócritas na nossa vida com Deus? Quantas vezes? Porque nós queremos o Deus que nos serve. Nós queremos um Deus que nos agrada. E se Ele não agrada, a culpa é dEle. A gente emburra. A gente cruza os braços. Mas você já permitiu Jesus chegar e falar, ei, eu vou mudar a sua identidade. Ei, Roberta, hoje eu quero mudar a sua identidade. Aquilo que você já viveu lá atrás, eu não quero mais para a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Mas para você viver o que eu tenho, que eu não vou te revelar agora, você precisa decidir. É obediência e amor. É obediência e amor. Então, Jesus fala, feliz és tu, Simão. Nesse momento, gente, porque eu sou aquela pessoa que vai ler na Bíblia e eu vou criando, assim, os cenários na minha mente. Eu vou, sabe? Vai passando um filme. Vou fazendo um roteiro. Nesse momento que Jesus fala para Pedro, né? Feliz és tu, Simão. Eu imagino Pedro. Ei, Jesus, sou mais Simão, não. Você não lembra que lá atrás, o Senhor mudou meu nome? Não, eu não sou mais Simão, não.
O senhor está confundindo. Eu decidi ser Pedro. Como que você está me chamando de Simão? Aí Jesus fala. Fico imaginando, né, gente? Não está na Bíblia, não. Está eu de mim mesma aqui. Eu fico imaginando. Jesus falando para Pedro. Então, eu só quero te lembrar de onde eu te tirei. Eu só estou te falando que feliz és tu, Simão, porque eu quero voltar lá atrás para te lembrar de onde eu te tirei. Que quando você permitiu eu mexer aonde eu queria mexer, quando você permitiu eu colocar o dedo e falar, a partir de hoje eu mudo a sua identidade, e você aceitou, não aquilo que você achava que era certo, mas aceitou aquilo que eu tinha para você, a partir de agora, é a partir de agora, Pedro, que você vai ver o que eu tenho para te revelar. Então, feliz és tu, Simão, porque quando você era Simão, você decidiu. Você desligou do passado. Você se desprendeu do velho homem, das vontades. Então, agora, nesse momento, eu começo a me revelar para você. Então Jesus fala, mas hoje eu lhe digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Jesus, naquele momento, revela a totalidade para Pedro, a totalidade do que estava por vir, através da vida daquele homem, que sem perguntar o porquê e para quê, permitiu Jesus mudar a história dele, o nome dele, a identidade dele, mexer em lugares que ele não queria, mesmo sem perguntar o porquê para Deus, ele decidiu ir, por amor àquele homem, que, né, como a gente disse no começo, até então ele nem sabia, que ele era o próprio Deus nessa terra, ele sabia que ele era um homem diferente, ali tem um homem diferente, Jesus tem alguma coisa diferente, mas sem questionar, sem perguntar, ele foi. E aí nesse momento Jesus fala, agora você está pronto. Doeu um pouquinho, não doeu? Ah, doeu. Mas agora, vem aqui, que eu vou te contar a história. A partir de você, eu vou perpetuar uma história, eu vou gerar uma história, eu vou gerar coisas que perpetuarão e ecoarão na eternidade. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Jesus disse para Pedro naquele momento. É a partir de agora. A partir desse momento, Pedro, eu te entrego a chave do reino dos céus. Ei, Jesus, nessa noite, Ele quer entregar a chave na mão de cada um de vocês que aqui está. Jesus quer olhar nos seus olhos e dizer, Marcela, a partir desse momento, eu vou me revelar a você. Eu tenho a chave mestra para te entregar. Sabe, não é uma chavinha que abre qualquer porta. É a chave mestra. Sabe o que acontece, meus irmãos? A gente fica lutando com uma chave pequenininha, para tentar destravar coisas na nossa vida, em áreas, seja ela emocional, seja ela ministerial, seja ela financeira, com uma chave que não abre nem o portão, entende? Aí a gente fica lutando, a gente chuta, dá murro, mas Deus está ali, ó, olhando, até quando? Ele vai ficar lutando com essa chave, sabe aquela chavinha de brinquedo? De cadeadinho de brinquedo, eu imagino que é mais ou menos isso. A gente com uma chavinha dessa e tentando abrir. Ah, Senhor, mas o Senhor me prometeu, você lembra? Que o Senhor ia me dar isso, aquilo, eu viveria isso, aquilo. Mas a pergunta é, você está com a chave mestra? Deus já te entregou a chave do reino dos céus? Não entregou. E sabe por quê? Porque só tem a chave quem tem intimidade. Chave é o que dá acesso aos lugares mais íntimos. Quem de vocês aqui vai deixar qualquer um entrar na casa de vocês? Ninguém.
Tem pessoas que vão até o portão, tem pessoas que vão ali na sala, tem alguns que ainda vão na cozinha. Mas tem aquelas pessoas que quando a gente viaja, a gente deixa a chave da casa para olhar alguma coisa, para acessar algumas coisas. E eu tenho certeza que essa pessoa que você entrega a chave da sua casa é uma pessoa que você tem intimidade, que você conhece. É uma pessoa que você sabe que você pode confiar, que não vai fazer nada de errado. Então, como que a gente quer exigir a chave mestra de Deus? A palavra dele nos garante. Sem intimidade. Como que Deus vai dar? Nós atrasamos o processo de Deus nas nossas vidas. Simplesmente porque nós não obedecemos. Nós não decidimos. Nós não damos acesso ao Senhor. E nós não temos intimidade com Ele. Não tem segredo. Não tem segredo. Decisão, obediência, relacionamento, acesso. Não tem segredo. E para finalizar a palavra, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não falo mais não. E eu sei que vai doer muito. E eu só quero saber, Senhor, que os teus propósitos é maior que o meu. Que a minha capacidade humana não consegue nem vislumbrar aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu não quero entender. Me mudei para Goiânia, Deus fez. Me deu o apartamento mobiliado que eu queria, o emprego dos sonhos. 1 ano e pouquinho depois de estar no emprego dos meus sonhos, estava super bem financeiramente falando, batendo todas as metas. Ana Clara veio morar comigo em Goiânia. Falei, olha só, eu vou começar a viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu era líder de GC, na época ainda lá em Goiânia, era líder de GC do Style. Era mês de agosto, eu tinha feito a minha inscrição para o Awake. Era o segundo Awake das mulheres que ia ter. 3 dias antes, eu recebo uma notícia. A gente estava trabalhando de home office, porque o prédio da sucursal, ele estava reformando. Pastor, eu recebo a notícia da minha gerente. Você foi demitida. Do nada. Do nada não, né? Deus trabalhando. Você foi demitida. A Ana Clara tinha acabado de se mudar para Goiânia. Eu tinha matriculado ela na escola. Eu falei, Deus, e agora? E agora? Eu disse sim. Eu vim. E agora? O que eu vou fazer? Eu entrei em crise. Gente. Eu entrei em crise com Deus. Eu entrei em crise comigo mesma. Eu fui procurar o que eu estava fazendo de errado. Eu entrei em crise ministerial. Eu cheguei na Fabi e no Byron, que eram os meus líderes, e falei assim, não quero mais. Eu não nasci para isso, tem alguma coisa de errado. Eu não estou onde Deus me chamou para estar, porque as coisas estão dando errado. E eu me lembro que o Byron colocou o dedo na minha cara, sabe? Tipo Jesus fez com Pedro. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai em lugar nenhum. Você vai ficar quietinho aqui e vai deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer. Sabendo que Ele cuida dos detalhes. Porque o Byron era assim comigo. Igual o pai mesmo, tá, bravo. Mas glória a Deus, porque Ele fez isso. Glória a Deus. Eu passei 1 ano, mais ou menos, em um deserto, em uma crise. Mas falando, Deus, eu entendo. Lembra que eu falei aqui na palavra, que eu fico imaginando Pedro voltando ao passado. Mas lá no passado, Jesus, as coisas eram assim. Antes de você começar a mexer, antes do Senhor começar a mudar as coisas de lugar, eu tinha uma vida mais tranquila, digamos assim, né? Era parcial, mas era tranquila. E eu comecei a falar isso para Deus. Senhor, o Senhor está mexendo, mas estava tudo tão bom, estava normal. Eu estava bem financeiramente, eu estava servindo no GC do Style. E aí, em meio a essa crise, o Byron chega em mim e fala assim, a partir de hoje, você não lidera mais GC. Eu quero que você seja responsável por toda a rede de GCs do Style. Porque ele e a Fabi já não estavam dando conta mais sozinho. Nós, lá em Goiânia, nós tínhamos
10 GCs do Style. Então, tinha que dividir. Então, você vai supervisionar todos os GCs. Porque ia chegar o momento da divisão das duas igrejas, enfim. E ele começou a me preparar. Eu falei, você está me preparando para quê? Eu não nasci para isso. Não é isso que Deus tem para a minha vida. E eu comecei a questionar. E durante 1 ano, mais ou menos, eu vivi esses questionamentos. E aí foi questionamentos em todos os sentidos, meus irmãos, em todos os sentidos. Até que eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus me abençoou com um casamento, que eu também já estava desacreditada. Então, para a galera do Style aí, ó, meus filhos espirituais, né, tenho batido muito nessa tecla com vocês. Também era uma área que eu estava totalmente desacreditada. Porque para mim já não fazia mais sentido. Mas em todo tempo eu falava assim, Senhor, vai, faz, está doendo, está machucando. Mas eu prefiro que machuque do que não estar no centro da tua vontade para a minha vida. Eu não estou vendo lá na frente, mas o Senhor está. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está. E o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. E aquela palavra ecoava na minha mente. Filha, não existe ninguém mais interessado em que você viva os meus propósitos do que eu mesma. Então eu comecei a guardar aquilo na minha mente. Deus me abençoou com um marido maravilhoso. E sem eu menos esperar, Deus me trouxe para Rio Verde. A cidade em que eu menos imaginei morar em toda a minha vida. Já morei aqui, alguns anos atrás. Eu sofri muito nessa cidade. Eu fui muito desonrada nessa cidade. Muito desonrada. Vocês não fazem ideia. E aí, de repente, Deus fala assim, você casou, agora você está indo para Rio Verde. Aí você vai largar o ministério que está crescendo aqui e você vai para Rio Verde. Eu falei, Rio Verde? Como assim, Jesus? Falei, amém. Vamos lá. E cá estou eu, sem ter visto o que Jesus faria durante esses 4 anos, onde eu decidi deixar Ele mexer na minha identidade, deixar Ele mudar coisas de lugar, tão somente para viver a totalidade dEle para a minha vida, para falar para vocês, chega de raso, chega de parcial, escolha viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E o que eu posso garantir para vocês, porque hoje eu não falo aquilo que eu ouvi falar. Deus colocou um testemunho nos meus lábios. Deus colocou um testemunho nos meus lábios, como Ele quer colocar na vida de cada um de vocês. Então hoje eu sou prova viva do que Deus pode fazer. Basta vocês decidirem caminhar com Cristo. Amém? E eu quero profetizar nessa noite. Quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês. Fiquem de pé. Eu quero orar com vocês. Que o Senhor não permita mais, mesmo que para isso Ele tenha que chacoalhar vocês. Hoje eu estou falando aqui para vocês como boca de Deus. Hoje eu quero falar aqui na autoridade do nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para te dizer, chega do raso, chega de viver uma vida parcial comigo. Eu quero me revelar a você. Deus está te dando essa oportunidade. Isso é raro. Quantos ainda não tiveram esse privilégio de estar aqui, sentado nessa cadeira, ouvindo o que Deus tem a falar? Então, meus irmãos, se apeguem a isso e decidam viver o total de Deus para a vida de vocês, a totalidade de Deus para a vida de vocês. Que essa seja uma semana em que o Senhor possa encontrar vocês no secreto, e não revelar a vocês através da boca de profetas, mas que lá no quarto de cada um, o Senhor possa se revelar a vocês. Em nome de Jesus, que a partir de hoje vocês não vivam mais nem um dia sequer fora do centro da vontade de Deus. Que nos lábios de cada um de vocês possa ter um testemunho vivo de quem Deus é, porque o tempo está acabando. O tempo está se findando. E o Senhor te pergunta: a quem eu posso hoje me revelar?
A quem eu posso hoje usar? A quem eu posso hoje dar a chave mestra, para não mais lutar com a força dos próprios braços, mas acessar tudo aquilo que o céu já tem liberado para a vida de vocês? Essa é a pergunta que o Senhor faz. Ore cantarabá, serarabá. Senhor, derrama sobre essa igreja, Pai. Derrama sobre essa igreja, Senhor, o teu poder, Senhor. Quebra, Senhor Jesus, toda resistência, Pai, que Satanás ainda tem colocado em corações, Senhor. Toda mentira, Senhor Jesus, que ofusca, Pai, de viver, Senhor Jesus, as algemas com o passado, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe apáticos, Senhor Jesus, ao teu mover. Não nos deixe, Senhor Jesus, viver uma vida rasa, Senhor. Mas nos ensina, Senhor, a descansar e confiar, sabendo que o Senhor tem algo maior a revelar a nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus.